Bom, pessoal, boa noite. Obrigado pela presença. Obrigado, Eduardo, aí pelo apoio, né? Pelo apoio técnico. Ainda bem que deu certo, né? Bacana. Obrigado, pessoal. Vi aí que alguns já atuam na educação superior, não como gestores, mas como professores. E deixar claro que eu sou professor também, né? Comecei na carreira docente na educação superior também. E depois, aos poucos, o vírus da gestão me pegou, né? E depois que o vírus da gestão pega, solta mais, né? Dificilmente você consegue sair da área de gestão. Mas a área de gestão, ela é vamos dizer assim, é um paraíso mesclado um pouquinho de inferno às vezes também, porque além de você ter que atender as expectativas das pessoas, e nem sempre você atende, que é normal, porque você é gestor, você tem que conciliar essa parte da qualidade acadêmica. Uma grande vantagem da gente começar como professor realmente é você ter a visão acadêmica do negócio. E o negócio é acadêmico, né? A gente sempre fala isso. Quem trabalha numa faculdade, você não vende ventilador, você não vende cadeira, você não vende produtos tangíveis, né? Você está ali formando gente, você está formando profissionais para o mercado de trabalho. Então a responsabilidade é muito grande. Bom, vou começar me apresentando um pouquinho, só para contar minha breve trajetória, para vocês entenderem como é que eu cheguei aqui, né? Queria agradecer muito a PUC Angels, porque é um projeto maravilhoso, um projeto aí de mentoria, um projeto de aconselhamento, um projeto que realmente desenvolve os profissionais. Então, toda a equipe aí da PUC Angels está de parabéns, né? É um programa extremamente maravilhoso aí que eu fiz questão de participar. Bom, meu nome é Rodrigo, né? Eu já estou aí na área da educação há mais de 20 anos, né? Formei em 2000, sou cirurgião dentista, sou farmacêutico, então sou da área da saúde também. É, Fiz meu mestrado em farmacologia e meu doutorado em genética, né? Então só área de doido, que eu brinco assim, né? Só área de maluco. E comecei na gestão em 2006, exatamente onde eu estou hoje novamente. Eu vou contar como é que meu ciclo foi e voltou, né, na instituição onde eu estou atualmente. Então, eu trabalhei aqui no Centro Universitário de Rio Preto, no NIRP, São José do Rio Preto, não sei se alguém conhece, né? Uma cidade aqui com cerca de 600 mil habitantes, uma cidade grande do interior de São Paulo, rodeada aqui, são 2 milhões de trabalhadores que rodam aqui na cidade. Então, é uma cidade bem desenvolta, né? Desenvolvida. E ela prima, né? As áreas mais importantes dela é a educação, muitas faculdades, e também a saúde, muitos hospitais de ponta, né? Tem médicos de referência né, nacionais. E também é a primeira cidade na área de franchising do Brasil, né? Que é o nosso, a maior parte das franquias brasileiras estão em Rio Preto. Então, é uma cidade muito desenvolvida. E eu trabalho aqui no centro universitário, trabalhei de 2005 a 2015, onde eu fui professor de odontologia, depois fui para a coordenação de odontologia, depois fui para a coordenação acadêmica, onde tinham, aqui até hoje, né, existem 36 cursos de graduação, eram 9 mil alunos, 36 coordenadores e 300 professores ali na minha aba, né? Então, um pouquinho animado, era bem agitado. É, Depois eu virei coordenador administrativo, aí cuidar de todos os funcionários, setores, marketing, RH, DP e todos os setores aí, cobrança, tesouraria, todos os setores administrativos, marketing comercial. E depois virei coordenador de AD, com 27 polos aí na minha gestão. Bom, aí em 2015 terminou o ciclo com o NIRP. Aí fui chamado, falei assim, né? Talvez vocês passem por isso, né? Eu falei assim, não vou mais mexer com gestão, né? Vou ficar quieto, vou só ministrar aula. Aí eu entro, dou minha aula, vou embora quietinho, tranquilo, e só aguento os pedidos de meio ponto, né? Me dá meio ponto, a Nossa Senhora do meio ponto. Então, isso aí já vai me dar a plenitude na carreira, né?
Já tinha feito meu doutorado, estava tranquilo, falei, vou dar aula. Aí fui para o Centro Universitário Luterano de Palmas, né? Fui lá para Tocantins. Eu saí daqui de São Paulo, recebi uma proposta para Tocantins. Fui ser professor de odontologia e psicologia. Fiquei 2 anos e meio na Umbra, né? Nesse meio tempo, eu já comecei a arrumar sarna para me coçar, né? Assim, eu estava professor, estava, aí já me deram umas residências para cuidar, aí já me deram a clínica para eu cuidar, aí já comecei a mexer com gestão de novo. Eu falei, oh, meu Deus do céu. Beleza. Nisso eu recebi uma proposta de uma outra instituição lá, que chama ITEPAC, Instituto Tocantinense Presidente Antônio Carlos, né? Que é uma ramificação da Unipac aqui de Minas. Mas aí separaram e foi para Tocantins e Minas aqui. Aí entrei como professor da medicina. Primeira vez que eu ia pegar o desafio do curso de medicina. Eu já havia ministrado aula em todos os cursos, menos medicina. Isso me chamou muita atenção. Falei, como a minha formação são em áreas básicas, né? Minha formação toda é em área básica, eu consigo ministrar aulas em todos os cursos da saúde. E aí fui e peguei medicina, né? Um desafio, tinha que estudar, assim, vamos dizer, todo o organismo, né? Toda a parte sistêmica, farmacologia sistêmica, fisiologia sistêmica, histologia sistêmica, não mais restrito só a cabeça e pescoço. Beleza, foi um desafio, aprendi muito. Em 6 meses arrumei sarna para me coçar lá, né? Já me nomearam coordenador de odonto. Ah, você não quer ser coordenador? Eu falei, não, gente, deixa eu quieto aqui, né? Não, não, né? A gente viu aqui que é assim, depois que vocês entram num cargo e põe no Lattes, vocês estão enrolados para o resto da vida, né? Porque o pessoal vai olhar lá e falar, esse aqui é gestor. E hoje é difícil arrumar professores que se tornam gestores. É muito difícil. Vocês vão entender por quê. Eu vou falando, mas vocês vão entender. Ô, gente, também é um bate-papo, tá? Vocês ficam à vontade, pode me interromper, pode contar a experiência de vocês. Eu não vou nem projetar slide, aquela coisa maçante. Eu quero conversar com vocês. É o vírus da gestão, tá? O vírus da gestão. E aí, beleza, virei coordenador de odonto. Um ano depois, na pandemia, 2020, eu lembro, dia 10 de março, o diretor me chamou e me convidou para ser coordenador acadêmico. Eu falei, ai, meu Deus do céu, eu arrumando. E lá só tinha medicina e odonto. Né? Eu falei, bom, eu já cuidei de 36 cursos, cuidar de dois, né? Vai ser tranquilo. Uhum. Dia 16 de março decretaram a pandemia. Falei, beleza, agora eu vou ter que. Aí eu estava no grupo AF, né? Que hoje é o maior grupo de medicina do país. Na época já era AF, 2020 já tinha virado AF. E aí eles falaram, vocês têm uma semana para se adaptar aos moldes aí, né? Da aula remota síncrona. Uma semana. Se fossem cursos teóricos, seria tranquilo, né? Assim, nem o curso teórico presencial foi tranquilo. Direito deu muito problema, outros cursos assim. Mas você pegar medicina e odontologia, começar a dar aula remota síncrona, não sei se vocês passaram por essa fase, foi realmente um desafio hercúleo, né? Foi uma coisa louca. Todos os alunos loucos, todo mundo louco, professor louco, como é que eu vou dar aula? Aí o grupo comprou um Zoom, aí eles reclamavam do Zoom, que o Zoom roubava meus dados, Zoom é isso, Zoom é aquilo. Aí a gente punha o Canvas, que é uma plataforma super boa. Não, o Canvas não funciona, não sei. E assim, prova online, aquelas provas online, o pessoal tentando colar, aquele regaço, né? Foi assim, meu Deus. E aí, no meio do ano, começou a voltar a presencialidade, né? Foi muito desafiador, né, cara? Com certeza. Aí começou a voltar a presencialidade, a gente deu toda a parte teórica, e lá era PBL, TBL, tanto a odonto quanto a medicina. Então desconectou a teoria da prática. E foi muito difícil depois da aula prática, todo mundo com face shield, não ouvia o professor, né? Ah, professor, tira o face shield, não pode tirar o face shield. Aí não ouvia o professor, embaçava o face shield, ninguém chegava, né? Não, foi bem assim, animado aquela época, né? Melhor daquela época, na verdade, foram os churrascos em casa e as lives, né? Que a gente assistia, né? Nossa, mas tomei cerveja nessa época, pelo amor de Deus. Que a gente ficava chegava, tomava uma e ia para live depois do trabalho. Então, só essa parte foi boa, o resto foi terrível.
E aí, em 2021, passado o auge da pandemia, aí já tinha saído a vacina, começou a querer, ainda tinha aqueles repiques da pandemia. Em 2021, em maio, me chamaram para ser diretor de uma unidade. Do lado de Palmas, Porto Nacional, uma pequena cidade com 59 mil habitantes, mas o PIB de Porto Nacional é maior que o de Palmas, porque o agronegócio lá é extremamente forte. Né? As maiores empresas estão lá, BASF, Singenta, Corteva, todas essas grandes de grãos e de desenvolvimento genético estão em Porto Nacional. Cidade sim, 59, inclusive a casa do Henrique Juliano, né? Lá também, quem gosta aí de sertanejo conhece. Bom, aí fui ser diretor de uma unidade. Lá tinha os 5 cursos: medicina, direito, odonto, não, de direito não, desculpa, medicina, odonto, agronomia, agronegócio e enfermagem. Só de medicina tinham 1.000 alunos, né? Então a faculdade lá tinha 2.000 alunos, metade da faculdade era medicina, o resto se distribuía nos outros cursos, né? E um desafio gigante. A gente saindo da pandemia, as relações entre professores, coordenação, todos estremecidos, né? Porque parece que a gente ficou longe, afastou. Antes era todo mundo mais unido, então a gente tinha um desafio. A unidade tinha ENAD nota 1 em medicina, os alunos faziam boicotes consecutivos. Se tirasse mais um, ia dar um problema violento para a instituição, a gente sabe. Eu já fui avaliador do MEC durante 8 anos, então eu sei como é que é as implicações, né? E aí tinha o desafio de reverter o ENAD, reverter as relações, então, né? E aí que começa, gente, a história da gestão, né? Porto Nacional foi, vamos dizer, bem desafiador para mim naquela época. Bom, depois eu vou falar das boas práticas e tal, né? Resumindo, fiquei 3 anos, aí fui nomeado depois reitor de um centro universitário em Montes Claros, Minas Gerais, né? Um centro grande lá. Fiquei mais um ano em Montes Claros, e aí terminou o ciclo com a AF. E aí voltei para São José do Rio Preto, onde minha família está, né? Minha família é de Barretos, Rio Preto. Estou com uma filha pequena, 2 anos e 2 meses, e estava bem difícil para a gente não ter rede de apoio fora, não era fácil. Mas tudo bem. Aí voltei para Rio Preto e agora estou de novo no Centro Universitário de Rio Preto. Com o desafio aqui. Por isso que vocês vão entender que na gestão, o grande segredo, e é difícil isso, tá? É você sair e deixar as portas abertas. Né? Porque às vezes você, como gestor, tem que tomar decisões difíceis. A gente sabe disso. Às vezes o professor não entende, às vezes o coordenador não entende, às vezes nem o dono entende, né? Aqui eu estou numa instituição familiar, lá eu estava numa multinacional. Então são concepções, formas de organização e trabalho bem diferentes, né? Então vamos lá, vamos falar um pouquinho. Bom, entrou mais gente. Alguém aqui é da gestor da educação superior? Ou ainda estamos com professores? Alguém manda aí no chat, se for gestor, só para eu entender também aí, né? Um momento. Gente, fica à vontade, pode ir, é bate-bola, tá? Depois eu vou abrir vários momentos, mas é bate-bola. Bom, então depois da gente falar um pouquinho, eu fiz até um roteirinho para não perder nada, né? Fiz e como é que eu posso ajudar vocês nesse sentido? Bom, eu brinco, né? Eu tenho um ditado que o diabo não é inteligente, é velho, já viu acontecer, né? Então eu já vi acontecer muita coisa nessa área de gestão, nessa área de. Então, com essa experiência que eu quero contribuir e animar que vocês peguem esse vírus da gestão também. Que hoje o mercado educacional está bem animado, está bem agitado, está precisando de bons gestores. E quando você fala para mim que você é professor, né? Você está no chão de fábrica, ali com os alunos, e você se torna gestor, a tua visão é bem diferente. É uma visão diferenciada. Porque quando você vai tomar uma decisão, você sabe o impacto que vai dar no aluno, você sabe o impacto que vai dar na coordenação de curso. E uma coisa que eu falo para vocês, na educação superior, tudo que você toma uma decisão, ela impacta pelo menos uns 5 anos na instituição.
5 anos. Então, quando você faz eu já errei também, já acertei, graças a Deus acertei mais do que eu errei, mas assim, quando você erra muito grotesco na gestão, isso vai impactar a instituição um bom tempo. Eu falo isso porque ENAD é de 3 em 3 anos, dependendo da área, entendeu? Então, se impacta, o aluno fica revoltado, vai lá e faz boicote no ENAD, alguma coisa, você, você impacta a instituição um bom tempo. Entretanto, você não pode ficar na mão do aluno por causa de ENAD, entendeu? É um desafio. Porque os alunos hoje já sacaram, né? Você quer tirar notinha na ENAD? Então, o que que você vai me dar de troca? Você entendeu? Então, é um desafio, você não pode cair nesse ciclo. Porque você está formando gente, você está formando profissionais, e com a abertura hoje de muitas faculdades, muitas instituições, a gente tem que brigar pela qualidade, né? Brigar pela, assim, não importa se a instituição é pequena, se a instituição é grande, mas você lembra que o que você fizer vai impactar na sociedade. Então, a formação desses profissionais vão impactar na sociedade de forma aguda, né? De forma. E isso me tirava o sono, viu, galera? Então, tira o sono do gestor. Isso tira o sono de um gestor. É quem eu estou formando, né? Não é só o boletim, o boleto que cai lá, é quem eu estou formando, que qualidade eu estou formando. Então, nós vamos conversar um pouquinho sobre isso. Bom, e por que que o gestor ele faz toda a diferença, né? Sempre me perguntaram como é que eu conseguia virar o jogo nas instituições, que nem Porto Nacional. Porto Nacional tem uma instituição difícil, fiquei 3 anos e consegui fazer um time. Mas sabe qual a primeira coisa que eu fiz? Eu fui ouvir. Então, você como gestor, mesmo que você tenha experiência, mesmo que você fez cursos fantásticos, e eu vou te falar, você faz uma pós, quando você vai aplicar na prática, às vezes é bem diferente. Tá, fiz um MBA em Customer Experience, eu já sei toda a jornada do cliente. Não. Você sabe, você tem a ferramenta, mas a jornada daquele cliente, daquela instituição, precisa ser desenhada. Então, a primeira coisa que tem que fazer é escutar. Escutar. O que que eu fazia? Eu chamava cada gestor. Eu cheguei em Porto, a primeira coisa que eu fiz, marcar reunião com os gestores. Aí eu já senti os tipos de liderança que eu tinha. Os coordenadores de curso, que estão ali com o aluno, os coordenadores de setor. E sempre que numa instituição você vai perceber uma coisa. Às vezes o setor administrativo, ele fica subjugado a um papel. Escuta, isso aí, Elaine. E isso é muito importante vocês eu estou falando da prática, hein, gente? Diagnosticar. O corpo administrativo, em todas as instituições que eu trabalhei, que eu cheguei e olhei, eles ficavam num papel secundário ao corpo docente. E eles se sentiam assim. Eles falavam, eu sou da limpeza, né? Eu sou da secretaria. Eu sou aqui do atendimento ao aluno. Mas, galera, esse povo tem um papel vital na instituição. Se eles não rodar o negócio, a coisa não anda com o aluno. Então, assim, mas olha que interessante. Quando você tem um atendimento de excelência, quando você resolve o problema do aluno, quando você escuta o aluno, e eu falo escutar, não é autorizar. Porque às vezes, o aluno pedia, eu sempre brincava com os funcionários, gente, o aluno pode pedir o que ele quiser. Vocês não bloqueiam o aluno de cara. Eu quero andar no carro do diretor. Eu quero pegar o carro do diretor e dar um rolê. Pedir, você pode. Agora, se vai ser deferido, é outra coisa. Então, você tem que deixar o aluno falar. E tinha muito esse negócio de brecar o aluno já de cara. Isso aí não pode. Não, não é desse jeito. O sistema não permite. Eu até brincava com os funcionários, falava assim, quando eu tiver um filho, eu vou pôr o nome dele de sistema. Só para pôr a culpa nele, de tudo. A culpa é do sistema, olha lá, o sistema. Mas por trás do sistema tem pessoas. O sistema pode até bloquear algumas coisas,
Mas a pessoa pode tentar achar caminhos que não interfiram na política da empresa, claro, do compliance, né? Tudo que a gente tem que seguir as regras, mas você pode tentar resolver o problema para o aluno de uma forma legal. Eu sempre falava, naveguem nas águas da lei, tudo dentro do script. Mas não é por isso que você tem que bloquear as coisas do aluno. Então, isso, gente, é uma mudança de cultura muito paulatinamente, difícil, tem que conversar. Então, eu escutei todos os gestores, fiz um mapa. Depois, eu escutei professores. Vocês sabiam que os professores não são escutados na maioria das instituições? Quando eu fazia reunião por curso e falava para o coordenador, chama os professores para mim, ele falava, o reitor, você quer falar com os professores? Quero. Né? Isso eu fiz em Porto e Montes Claros. Os professores ficavam tão felizes que na hora que você ia implantar alguma coisa na instituição, você tinha uma adesão muito maior. Você tinha uma parceria. E, gente, o professor é uma das peças mais importantes, porque assim, se a instituição pede alguma coisa e ele fecha a porta e fala para os alunos assim, ó, larga a mão disso aí. Bobeira, bobeira, gente, bobeira. Responde CPA, não? Não, responde NPS, não. Acabou. Acabou. E os alunos vão seguir o professor. O professor é o líder próximo aos alunos. O professor está ali, ó, chão de fábrica. O professor tem a caneta na mão. Ele tem o poder sobre os alunos. A caneta é o martelo de Thor do professor. Então, o gestor que não prestar atenção nisso está enrolado. Se você não tiver os professores ao seu lado, você não consegue gerir uma instituição. Então, é interessante você sempre chamar os professores para conversar. Andar, outra coisa, tem muito líder de gabinete, fica sentado o dia inteiro no escritório. Ah, chegou, senta, resolve as coisas e vai embora. Parece que ele não quer ver ninguém. Ai, meu Deus, Deus me livre de gente. Ah, eu não gosto de gente. Mas, ó, você trabalha com ele, tem que sentir o cheiro do aluno. Então, o interessante é sempre dar uma volta pela instituição, conversar com as pessoas e mostrar a sua cara lá. Porque aí as pessoas começam também, e você começa a ver os problemas, né? Você começa a ver onde, olha, uma luz queimada lá no canto, já está prejudicando não sei o quê. Você começa a ver. Claro que você tem seus colaboradores para fazer isso, mas de vez em quando é bom você dar um rolê, não ficar só lá aquecendo cadeira. Tem que, eu falo, tem o HBC, que é um índice importante, que é horas de bunda na cadeira, o HBC é importante, mas tem aquele rolê de inspetor de aluno que você tem que dar de vez em quando. E conversar com o coordenador, ir na sala, entendeu? Então você começa a criar um ecossistema todo ali para poder fazer gestão. Sem ter essa visão do todo, você não consegue gerir. Né? Então, para você realmente ter uma gestão eficaz, tem que ter a galera ali te vendo, sabendo que você existe. Né? Quando eu fui reitor, por exemplo, eu chamei os alunos da reitoria, eles falaram assim, nossa, nunca tinha ido na reitoria. Eu nunca tinha conhecido o reitor. Entendeu? Então, assim, não pode. Né? As atléticas são uma força importante numa instituição, você está com elas sempre ali apoiando, né? Apoiando projetos esportivos, isso faz bem para eles. Então é importante tudo isso aí, viu, pessoal? Bom, gente, tem algum. Bora bater no papo comigo aí. Tem alguma coisa que vocês gostariam de fazer, né? De falar, né? Hoje o mercado aí está tão desafiador, o mercado da educação, mas ao mesmo tempo muitas oportunidades, né? Você pode se diferenciar como um provável gestor mostrando serviço. Gente, como é que eu virei gestor? Mostrando serviço. E sempre não adianta você se limitar a fazer só a sua obrigação. A pior coisa que um gestor pode ouvir de uma pessoa é quando ela vira para ele e fala assim: ah, mas isso aí não é da minha alçada. Não, mas se o gestor está te pedindo, alguma coisa ele vê em você. Aí você fala assim: não, não é da minha alçada. Não, isso aí
Eu tô. Oi, Cris, pode falar. Oba, pode comentar. Bem, Rodrigo, E me aí, como é conta um que tá? pouco, Tudo bom, querida? tudo Ah, que jóia. Me bom, conta não um tá pouco sobre preocupado. essa função de gestão aí nesse mercado da educação. Hã? Eu quero entender um pouco dessa sua função de gestão no mercado da educação. Ah, minha função? Então, eu comentei no início toda a minha trajetória, né? Mas eu já fui coordenador de curso, eu já fui coordenador acadêmico 2 vezes, né? Eu já fui diretor de unidade, eu cuidei de alunos de medicina, como eu falei, tinha 1.000 alunos de medicina, 5 cursos na minha mão ali. Então, numa multinacional, eu trabalhei numa familiar, depois fui para uma multinacional e hoje eu voltei para familiar, né? Então, Uhum. foi legal o ciclo, certinho. Aí depois eu trabalhei como reitor no centro universitário, tinha 5.000 alunos, e hoje eu voltei para o centro universitário da onde eu trabalhei primeiro, né? Que hoje eu sou diretor de pós-graduação. Então, hoje os desafios, a pós-graduação Lato Sensu, ela é muito desafiadora, porque é difícil a captação, é difícil o oferecimento de cursos, e o que a pós-graduação tem que ter, que a gente está fazendo aqui hoje? É assim, trazer o que o mercado está pedindo. Então, não adianta ficar abrindo várias pós, abrindo pós à toa, que não funciona. Tem que pegar assim, por exemplo, quem que é a nossa coordenadora agora de pós em sexologia? É a Laura Miller, do Altas Horas. Lembra da Laura Miller, Sim. aquela sexóloga, Sim, com o Serginho Groisman? Ela é a sim. nossa coordenadora de pós. Então, você tem que trazer nomes do mercado e curso. A gente abriu um de inteligência artificial e analytics. Então, o curso está bombando, que é o momento da inteligência artificial hoje também. A gente está fazendo tudo assim, com inteligência artificial, com profissionais do mercado. Então, esse é o desafio. Eu cheguei aqui, a pós estava com 100 alunos, hoje já está com 300. Mas é só mexer o Como que bolso. você enxerga esse cenário de que, por exemplo, eu percebo, houve o retorno agora presencial, né? Sim, Qual que é a sua visão quando você vê o engajamento das pessoas nesse sentido? Porque o presencial é um formato que gera um custo maior, vamos se dizer assim, para quem estava acomodado na geração de treinamento online. Como que sim. você enxerga esse engajamento, né? Porque aí eu vejo, foi sucesso, então, você tinha 100, você conseguiu 300, essa forma de você trazer nomes, como que isso funciona para você fazer com que as pessoas estejam efetivamente ali entendendo desse processo e vivenciando aquilo e participando e trazendo oportunidade de estudo, de educação. Na verdade, você até quase respondeu já, né? Trazendo oportunidades de estudo, educação, conceitos de empregabilidade, e hoje não é só empregabilidade, hoje é trabalhabilidade, né? Então já está mais Gostei evoluído. desse termo. Sim, hoje é Trabalho. trabalhabilidade. Empregabilidade é ter um emprego, arrumar um emprego. Trabalhabilidade é trabalhar naquilo que você gosta. Nossa, gostei desse insight. Anota aí, trabalhabilidade, é o que a gente está fazendo agora com os alunos, né? Então, o engajamento vai depender da expectativa que se atende desse público, tanto online quanto presencial. O presencial, podemos dizer que tem mais engajamento? Sim, tem pessoas que querem vir para o presencial novamente, querem uma pós-presencial. Só que a pós-presencial ela não tem um alcance tão extenso. Então, você tem que analisar o market share daquela região, por exemplo, de Rio Preto. Então, o que que eu fiz? Aqui, qual que é? Mercado de franquia? Abrimos uma pós em franchising presencial. Aí a gente foi conversar, tem que ouvir o mercado. Escuta de novo, igual eu falei, escutou os alunos, tem que Uhum. escutar o mercado. Nós fomos na ACIRP, Associação Comercial de Rio Preto. E aí a gente perguntou, qual que é a maior demanda hoje dos empresários? Eles falaram vendas, porque gestão, nós temos bons gestores, nós temos bons setores, RH, essas coisas, mas o venda sempre fica lá embaixo. Então, abrimos um marketing de vendas com uso de inteligência artificial, só que presencial. Só nisso, os próprios empresários começaram a matricular
seus funcionários. Melhor, o que a gente fez? Chamou os empresários para darem aula no curso. Porque quando você Nossa, por exemplo, eu chamei vários empresários, porque aqui tem empresas gigantes, Rodobens, né, sim, sim. Faquin, né, empresas gigantes. Então a gente foi nos empresários e começou a convidar os empresários, porque eles vão dar a aula falando da necessidade da empresa deles, que é o mercado, e numa dessa, um aluno ainda arruma um emprego, uma trabalhabilidade, um network. Então, o aluno ele tem que ter expectativa, quando ele faz uma pós, de ter network, tanto presencial quanto online. Por isso que, assim, É. aqui tem umas pós-EAD gravadas que eu já falei, gente, vamos começar a descontinuar isso. Eu quero pós-EAD online ao vivo. A aula pode até ser. Consegue fazer um formato híbrido? Você acha que um formato híbrido funcionaria Nós temos nesse também pós em sentido? formato híbrido. Ah, Por exemplo, vocês sabe têm qual? também? Sim, inteligência artificial e analytics. Por quê? O perfil da pessoa que faz inteligência artificial programação, que aí tem Python, né? Tem toda aquela. Como BI, Power BI, dashboards, nessa pós. Sim. Esse cara, ele já está acostumado a trabalhar no computador de casa. Então é legal, às vezes, ele ter uma aula online, que ele consegue desenvolver no computador dele, machine learning, exatamente, Eduardo. E também ter um contato presencial para desenvolver outras habilidades. Então, essa é híbrida. É um sábado sim, presencial, um sábado online. Sábado presencial, um sábado online. Entendeu? Que Então tem legal. alguma coisa que dá para fazer. Urgência, emergência, enfermagem também dá para fazer. Aulas teóricas online, aula prática presencial. Já um curso de estética não dá. Entendeu? Então nós temos cursos Sim, de sim. estética aqui totalmente presencial. Então, assim, você tem que sentir a necessidade do mercado para ver. Agora, da Laura. Da Laura eu nunca poderia lançar presencial, porque ia aumentar muito o custo. E outra coisa, porque eu ia ter que trazer, ela mora em Araxá, Minas Gerais. Eu tenho que trazer ela toda vez, ou trazer outros professores que ela indicou professores do Brasil inteiro. Ela tem o Sim. Mas network. ela por si só já é uma Sim, chamada ela tem para nome nacional. atuação, né? Exato. Aí tem que ser online ao vivo, mas tem que ser ao vivo. Porque aí o cara quer ver ela lá, né? Ela vai dar aula depois. Sim, Então, sim, ele quer exatamente. trocar o network. Interagir, interação. Exatamente. Então a gente estuda muito bem cada pós para ver o perfil se atende presencial online, mas os dois modelos e o híbrido também funcionam tranquilamente, É, desde que a eu gente confesso tenha um para você assim, credenciamento. É. eu tenho três pós-graduações, né? E eu Uhum. vejo que, assim, uma delas, obrigatoriamente, eu tive que fazer online, porque foi bem no meio da pandemia, assim. Sim, sim. Fecharam a faculdade e aí é um vazio tão imenso, que eu vou dar um exemplo aqui agora, né? Uhum. Estamos conversando numa sala onde as pessoas estão com a câmera fechada, né? E Sim. eu e isso era uma coisa que eu ficava pensando assim, como que a gente contribui? É uma crítica construtiva, tá, pessoal? Não é Sim, para. claro. Eu estou falando porque eu atuo no mercado financeiro, na verdade. Uhum. E aí eu entendo que o olho no olho, mesmo que virtual, ele é importante para essas interações. Sim, Porque sim. como que você sabe com quem você está falando, quais são as reações, quais são as dúvidas, porque isso também está no nosso comportamento, no nosso olhar. Então, eu confesso para você que eu até te perguntei sobre o engajamento, porque Uhum. é muito incrível o presencial, você estar próximo das pessoas, né? Você ter o contato das pessoas para que a economia, de uma certa forma, ela flua. E a educação, realmente, ela é extremamente importante para esse processo, né? Sim, sim, com certeza. E assim, é o que você falou, para a gente ter um engajamento online, mesmo que as pessoas não abram a câmera, você tem que criar metodologias, né? Então vem as metodologias ativas de aprendizagem, né? Que é, por exemplo, formar times, que é o Team-Based Learning, durante uma aula online, né? Que aí eles vão ser obrigados a se encontrar numa outra sala e vão ter que conversar, entendeu? Não tem como fugir disso. Você fazer quizzes, né? Fazer palavras lá tal. Claro que eu não planejei isso hoje, que a gente tá num bate-papo. Mas tem várias metodologias que você pode fazer ao longo da aula online que vai interagindo. E a gente teve que aprender isso a duras penas, né? Eu lembro que Sim, nós tivemos é um curso. desafio, né?
de metodologia ativa para capacitar os professores. Mas é isso, Mas bom demais. parabéns aí pelo trabalho, pela Obrigado, Cris. gestão, Precisando, é eu tô aqui, sucesso, viu? Você é da certeza. onde? Você é da Eu fico em onde? São Paulo São Paulo, capital. legal. Nós estamos pertinho, então. Eu fico aqui onde o povo chama de Faria Limer. Faria Limer, tá certo. Bom demais. Se precisar, estou à disposição, viu? Obrigada, Rodrigo. Parabéns aí Bom pela demais. atuação, pelo trabalho, pelo projeto. Não é Todos fácil, juntos. não é Não, fácil. não é fácil, Eu não, acho existe, mas que essa a gente geração também que está gosta. aí, Não, mas eu essa falo que nós geração que está aí somos. tem um pouco de dificuldade, né, dessa Sim, coisa de sim. educação, mas eu acho que a gente Para vai falar a superar tudo linguagem isso. deles não é fácil, não. Não. Não é. Mas gestor, eu brinco que é o setor hortifruti granjeiro, é onde a gente descasca pepino, abacaxi, quiabo, né? Tudo vem aqui mesmo, e a gente vai se reinventando. Mas tem que entrar na geração. Reinventando. Se não entrar na geração deles aí, né? É verdade. Mas beleza. Parabéns. Obrigado pela colaboração, viu? Bom, a Tabita perguntou se eu teria um passo a passo de como chegar na gestão. Então, Tabita, eu estava começando a contar, olha só. Primeira coisa, se doar, né? Se você está numa instituição de ensino e o gestor pede para você alguma colaboração, pede para você participar de alguma coisa, vá. Se você tem vontade de ser gestora, vá. Quem não tem vontade de ser gestor, ele foge. Ele dá uma fugida, né? Ele não vai muito em evento. Eu geralmente participava de todos os eventos aqui na instituição, quase. Tinha um evento de célula-tronco. Eu estava lá. Aí os gestores me olhavam, ô professor, era professor só. Aí num outro evento, fórum, que é um evento para professores, tipo semana pedagógica, né? Aí eu estava, né, todas as semanas pedagógicas. Aí o pessoal começa, repetição. O pessoal começa a ver você sempre. Sabe aquela história de quem nunca é visto, nunca é lembrado, né? Começa a ver sempre. Aí, por exemplo, o gestor apresenta um projeto na instituição. E você vê que você cabe nesse projeto, você vai lá no gestor. Assim, a pior coisa é você se oferecer publicamente. Isso aí é ruim às vezes. Eu aqui, Aí os outros começam, que mala, né? Tipo assim, já começa a te tolher antes de você chegar lá. Então, seja estratégica. Vá lá no gestor em particular e fala, olha, eu posso contribuir com esse projeto. Entendeu? Aí eu, em que sentido? Isso aqui. Tá bom, então você cuida disso. Você vai cuidando de pequenas coisas. Quando surge a oportunidade, quem que eles vão lembrar? Da Tabata. Lembra que ela ajudou a gente nisso? Lembra que ela foi no evento tal? Lembra que ela está sempre nas coisas? Lembra que está contribuindo aqui? Tal, tal, tal? Aí você começa a sua escalada. Então, a primeira coisa é se doar. Pior coisa que você pode fazer para você cortar a tua jornada numa instituição é falar: isso não é da minha obrigação. Eu não vou fazer isso, porque não é da minha obrigação. Eu sou professor, minha obrigação é só dar aula, ir embora e tal. Se você quer ser só professor, é isso. Fechou. Entendeu? Fazer o seu melhor para os alunos. Lindo, ó. Beleza. Mas se você quer ser gestor, você vai ter que se doar um pouquinho mais. E sem ganhar no início por isso. Que a pior coisa é também a pessoa se oferecer e já perguntar assim: quantas horas eu vou ganhar? Quantas horas a mais eu vou ganhar? Pronto, você já queimou seu filme também. Porque aí o pessoal vai ver você como, né, cara, só pensando em dinheiro, só pensando em retorno. Então, se você começar a se doar para alguns projetinhos no início, tá? Vai tomar um pouquinho seu tempo, mas isso eu chamo de investimento. Porque depois, como gestor, pode ser que você seja muito melhor remunerado. Né? A gente chega num topo, né? Eu já consegui chegar num valor muito bom de salário, de remuneração e de bônus, né? Porque nas grandes, por exemplo, você tem bônus. O meu salário era muito bom e às vezes eu ganhava 4 vezes o salário, 5 vezes e meia, dependendo do que você atinge de bônus numa multinacional. E isso no mês cai 5 salários e meio. Você imagina que beleza, né? Divide isso por 12, aí você vê o teu salário real. Então, era muito gostoso, tá? Hoje em dia, Tabita, também nós temos que tomar cuidado com a nossa saúde mental, né? Então, a divisão
entre a família, a divisão entre o lazer e o trabalho precisa ser muito bem definida. Senão você vive só na faculdade, amanhã, tarde e noite lá se deixar, tá? Então, saber falar não em alguns casos é importante. Por exemplo, quando eu era reitor, eles me chamavam para tudo quanto é evento, né? Então, eu trabalhava o dia inteiro, reuniões pesadas, decisões estratégicas, às vezes decisões de demissão, né? Que tinha que tomar uma decisão difícil, ou contratação. Eu sempre brinco assim, contrate devagar, mas demita rápido, né? Porque senão o estrago pode ser grande quando você perceber. Mas contrate devagar, analise antes de contratar uma pessoa. Então, aí chegava à noite, tinha evento. É abertura de uma oficina da OAB aqui para os alunos. Faz ano, gente. Aí você divide com o seu time. Entendeu? Então, por exemplo, eu vou num da semana, minha pró-reitora acadêmica em outro, minha pró-reitora administrativa em outro, minha pró-reitora de pesquisa em outro. Aí não fica cansativo para ninguém. Entendeu? Você divide. E isso você tem a presença do corpo gestor nos eventos. É importante. Né? Os coordenadores ficam felizes, os professores ficam felizes. Mas não dá para você ir em tudo. Senão você se mata. Perde a família, né? Eu com uma filha pequena, como eu tinha que ir para casa, ajudar minha esposa, cuidar. Né? Pô, só eu coloco ela para dormir. Entendeu? Então, assim, é complicado. Tá certo? Então tem que tomar esse cuidado com a saúde mental. Com a implantação, agora saiu uma lei nova, a NR01, né? Esse negócio da saúde mental agora vai ter que ser muito bem trabalhado nas instituições de forma mais aguda, né? Então tá, tem isso que eu falo para você. Você quer começar? Ixi, caiu. Ih, voltou. Então, tá dando. Estão me ouvindo, gente? Tranquilo? Tá me ouvindo? Certo, beleza. Então, tá, é isso, tá certo? Você começa a plantar, você começa a falar mais com os gestores de uma forma tranquila, né? Sem parecer que você está, que o pessoal fica puxando o saco, aí não sei o quê, mas também sem ser invisível. Precisa ter visibilidade, você precisa aparecer. Tá? E isso, depois, quando você for nomeada gestora de algum cargo, você vai sentir que tem pessoas que vão ficar chateadas, normal, é a vida que segue, mas você tem que ter foco no que você está fazendo. E tem pessoas que vão te apoiar, e tem pessoas que vão lá te levar coisas que não precisa. E nisso você vai aprendendo a tolher, você vai aprendendo a podar esse bonsai da gestão. Tira um pouquinho daqui, tira um pouquinho, não, isso aqui eu não preciso, isso aqui eu preciso. Então você vai realmente cuidando de toda essa parte, certo? Bom, vamos falar mais alguns cases, né? O que eu passei já na vida também, né? Reversão de ENAD negativo. Então, para isso, eu tive que ter toda a equipe de professores e coordenadores. Inclusive, eu fui no dia da prova do ENAD. Isso é importante, você mostrar como gestor, você está nos momentos difíceis. E em festa, e em evento bonito, é fácil. O duro é você ir numa reunião, por exemplo. Como é que eu consegui conquistar os alunos de medicina de Porto, que sempre faziam boicote? Eu fui lá e fiz uma reunião com eles, olha. Sempre se reuni lá e falei assim pro coordenador, vamos deixar o pau torar. Ele falou, mas você vai mesmo? Ué, lógico. Aí falar para ele, o que tá pegando, galera? Aí eles começaram, eu falei, eu sou professor, eu entendo vocês, então vamos com calma e vamos conversar. E nisso foram várias reuniões, entendeu? Você não pode ter medo de encarar o problema de frente, isso é muito importante. Então chegou lá, faz reunião com os alunos, eu chamava pequenos grupos de alunos, eu já ia plantando estrategicamente o que eu queria em pequenos grupos de alunos. E eles iam levando isso. Tá? Isso eu faço na pós também. Eu vou lá na pós, converso com o aluno, converso com o outro, vou ouvindo. Aí quando vê, o aluno já vai contaminando os outros, vai se sentindo amparado, acolhido.
O aluno ele precisa se sentir acolhido. Só que é muito importante que você diferencie para eles, e eu sempre deixava muito claro isso, o aluno cliente e o aluno estudante. O aluno estudante é aquele que tem que tirar nota, é aquele que tem que estudar. Esse, eu já falava para ele, o cara chegava para conversar comigo e falava, eu estou falando com o estudante ou com o cliente? Ah, com o estudante, tá. Então vamos lá, o que que é? Não, é relacionamento professor? Não, vamos conversar com o coordenador de curso. Entendeu? Não, ele me deu uma nota baixa, que eu falei, bicho, tua obrigação é estudar. O aluno estudante tem que estudar. Ele não gosta de mim, não sei o quê. Cara, vamos conversar com o coordenador de curso, vamos entender isso aí. Tá? Então, o aluno estudante, você tem que ser mais duro, porque você está formando ele te agradece depois. Agora, o aluno cliente, esse você tem que ficar esperto. Por quê? Hoje, as instituições estão preocupadas somente com a captação. Qual que é um grande gap no ensino superior e na pós também, viu, Cris? Qual que é um grande gap? O pós-venda. É o pós-venda. Entendeu? Então, eu chamo isso, tem um livro maravilhoso do Glauber, que eu uso ele para fazer treinamento em gestores, em tal, líderes, que chama Miopia da Captação. Quem tiver a oportunidade de comprar esse livro, ele é maravilhoso. Chama Miopia da Captação. E realmente, as instituições hoje estão míopes, porque foca só na captação. Então, na captação, tudo é maravilhoso. O setor comercial é maravilhoso, aqui você vai ser feliz. Te prometemos um mundo de empregabilidade, de trabalhabilidade, de tudo. Lindo, lindo, lindo. Vem estudar comigo. Depois, ó, você pega e fala, vou ferrar esse cara. Só na parte do aluno. E esquece o cliente. Aluno com sentimento de pertencimento. Isso mesmo. Então, é isso aí, Emerson. Então a gente esquece, eu não gosto do termo retenção. Retenção parece que você está segurando o aluno à força. Eu gosto do termo permanência. Permanência. E a permanência não tem que trabalhar só depois que já deu pau, tem que trabalhar sempre. Lá na AFIA, eu fui um dos líderes do projeto Encantamento. Depois, quem quiser saber mais, pode me procurar. Estou aí nos grupos da PUC Angels, né? A Elaine, viu, Elaine? Você está autorizada a passar meu contato para quem te perguntar. Pode passar meu WhatsApp, aí, não tem frescura, não, né? Então, a permanência ela começa logo depois da venda, né? Já é na sala de matrícula. Então, assim, já começa a conquistar o cara ali. E depois da primeira prova, como é que você foi? Entendeu? Então, o aluno cliente, a gente precisa cuidar. É o banheiro limpo, é o papel higiênico ali, certinho. É a luz, é o ar, é a estrutura. Só que eu vou falar uma coisa: quando o aluno é bem atendido pela central, pela secretaria, a percepção de estrutura diminui, tá? É incrível. Você não precisa ter a melhor estrutura se você tiver o melhor atendimento e acolhimento. Ele não percebe. Agora, vai atender ele mal, vai dar porrada nele durante a jornada, que ele, qualquer coisinha, o ar fez um barulhinho diferente, ó, o ar não presta, essa sala não presta, a aula não presta, tudo não presta, já. Então é muito importante, por isso que eu falei do setor administrativo. O setor administrativo ande junto com o acadêmico. E isso eu fiz lá em Porto. O que eu fiz? Reuniões do acadêmico com o administrativo, coisa simples. Às vezes o docente não conhece todos os funcionários não conhecem os docentes. Quando esses dois se unem, não tem para ninguém. Porque o funcionário vai falar assim, pô, vou atender esse cara bem, que pode ferrar o professor. Tem gente boa lá que eu conheci. E o professor fala, olha, você está precisando de alguma coisa? Tem um funcionário top, ele ó, vai lá e tal. Então começa uma conexão. Senão o próprio professor fala assim, bicho, isso aí não é comigo, eu não sei. Onde que faz, não. Vai lá ver. Entendeu? Então o aluno ele fica sendo jogado de um canto para o outro. Depois ele fica puto da vida, desculpa o termo, mas com razão. E eu ia entendendo esse processo da jornada do cliente.
É muito importante desenhar a jornada do cliente em cada curso. Isso é gestão, gente. Gestão pura. Então, vocês têm que começar a pensar no cliente como uma jornada. O que, que ele passa, por onde ele passa, o que, que ele faz dentro da instituição de ensino. Fazendo isso e disseminando isso para os colaboradores, fazendo reuniões, melhora muito. Outra coisa que eu fazia muito, deu muito certo, chama mapa de sucessão. Primeira coisa que eu fiz, né, conversando com o gestor, falava assim, quem que é o seu sucessor? Eu fiquei assustava, né? Ué, mas já vai me mandar embora? Não, não vou te mandar embora. Eu preciso saber, num caso que você for ser promovido, quem que eu vou colocar no seu lugar. Por quê? Porque senão você nunca vai ser promovido. Entendeu? Você nunca vai sair do lugar. Então, o gestor que quer crescer, ele já tem que preparar o sucessor. Porque quando surgir a oportunidade, se você for falar com o seu gestor superior, seu gestor, a primeira coisa que vai perguntar assim, quem que vai ficar no seu lugar? Só você que sabe fazer isso. Aí eu falo, não, eu já treinei, eu tenho uma pessoa, eu vou te apresentar. E aí a pessoa já está treinada. Nisso você é promovido. Eu sempre fiz isso, gente. Inclusive eu fazia um mapa de sucessão com foto. Então eles eram obrigados a colocar o gestor, já que ia suceder eles. O que que gera isso? Primeiro, sensação, está próximo de todos, mesmo. Sensação que o que foi escolhido para ser treinado pode subir, qualquer hora, e o que está treinando vira um mentor, e que também tem sensação que pode ser promovido, não é demitido. No início assusta, mas depois a coisa evolui bem. Outra tática que eu uso também de gestão, gente, estou falando tudo aí, né, na parte de gestão, são os famosos grupos de ações universitárias, os GAUs. Eu crio GAUs temáticos. Então, por exemplo, tem o GAU de fazer mais com menos. Então, ele vai descobrir formas de economizar dentro da empresa. Isso aí eu consegui reduzir em 15% os custos mês. Numa instituição que tem 1.000 alunos de medicina que eu cuidava, isso representava quase 500 mil a menos de despesas e custos por mês. Sabe no quê? Energia, papel. A gente criou um software de economizar impressora, antes eu imprimia um monte de tranqueira. Aí tinha agora que colocar o login e a senha para ver quem imprimiu lá, cuidando. Copo plástico descartável. Todo mundo começou a trazer sua xícara de casa. A gente fez uma xícara personalizada para cada colaborador. Era mais barato fazer uma xícara do que você comprar copinho de plástico. Sabe quem que deu essas ideias? Não fui eu. É isso que a gente tem que se desprover disso aí. Não fui eu que fiz essas ideias. Foram os grupos. E como é que eram formados esses grupos? De colaboradores diversos. Um coordenador de curso, um professor, um auxiliar da limpeza, um da secretaria, um da central de atendimento. Eu ia mesclando. Aí, por exemplo, o ITPAC Porto evolui na tecnologia. Aí eu colocava o pessoal da TI, colocava sempre alguém da área e colocava pessoas fora da área. Porque essas pessoas fora da área pensam como clientes. E os da área dão soluções. Então, isso foi... Nossa, foi tanta coisa boa que surgiu desses grupos, só que eles tinham que me apresentar todo mês. Todo mês nós tínhamos uma reunião de apresentação das ações e de acompanhamento. Gente, gestor, você quer ser gestor? Você tem que saber acompanhar. E não, primeiro, você tem que saber delegar. Não delargar. Tem dois termos, delegar e delargar. Delargar é você soltar. Toque o filho é teu, cuida. Agora, delegar é você dar na mão da pessoa a responsabilidade e acompanhar. Se a coisa tá andando. E, gente, acompanhar não precisa ser torturante, tá? Precisa humilhar, precisa, você não fez ainda. Não, acompanhar de uma forma participativa. Liderança. O que eu posso te ajudar? Está acontecendo alguma coisa? Eu vi que não evoluiu muito o projeto. Posso te ajudar?
e você ir lá pôr a mão na massa de vez em quando nos projetos também. Sentar com a pessoa e desenhar o projeto. Você está ensinando, formando novos líderes e a pessoa se sente acolhida e desafiada ao mesmo tempo. Gente, quantas pessoas, assim, sempre quando eu assumi um cargo de gestão, eu queria formar novos líderes. Sempre pensei nisso. E quantas pessoas eu consegui promover? Só da minha unidade saíram 3 diretores gerais, 2 acadêmicos, coordenadores no Brasil todo, ia para outras unidades da Ásia, e eu ficava muito feliz quando as pessoas eram promovidas. Lá em Montes Claros foi a unidade que mais teve funcionários que foram para a central corporativa, que estavam fazendo uma mudança lá de secretaria. Então, é muito importante que você pense em você, né? Cuide da sua saúde mental, mas que você também promova e estimule as pessoas a crescerem, tá? Então, isso é gestão. Bom, o que mais a gente pode falar um pouquinho, para não ficar muito comprido, né? A gente pode conversar mais, o assunto é extenso, né, gente? De orçamento aí vai ficar muito extenso, nem vou falar muito sobre orçamento, não, para a gente poder. Mas eu vou, assim, o mais importante, gente, então, assim, passo a passo da gestão. É você se doar de início, você se importar com as pessoas, que você, né, está fazendo um projeto, é você aparecer, contribuir, aparecer sem ser chato, é um desafio, né? Quando você assumir um cargo, cumpra os prazos. A gente não gosta de gestor que fica atrasando o prazo. Isso é muito chato, tem que cumprir os prazos, entregar. Se você puder entregar antes, entregue antes, seja rápido, que isso vai dar uma conotação muito melhor para sua carreira, né, como gestor. Tenha foco na onde você quer chegar. Então, eu quero ser reitor um dia. Eu sempre pensei nisso, que eu queria ser reitor, eu consegui. Mas foi com, né, muito trabalho e dedicação às pessoas, mas sem detonar a sua parte familiar, que isso é muito importante também, que é todo o calabouço, né? O arcabouço, calabouço não, o arcabouço importante para você poder ter um impulso, né? Você ir para cima sempre. Mas é isso. Alguém tem alguma dúvida, pessoal? Gostaria de ouvi-los? Alguém mais quer saber alguma curiosidade sobre gestão? Eram insights, né? E aí, pessoal? Quem quer ser gestor aqui? Todo mundo, né? A Cris já é. Né? Alguém mais é gestor aí da área de educação? Ah, que bom, tá? Muito obrigado, viu? Meu contato está lá, me sigam no LinkedIn, vamos trocar ideia, né? Eu tenho um grupo também lá de chama EES, Executivos do Ensino Superior, um grupo do LinkedIn. Aí vocês podem entrar lá também, solicita a entrada, eu autorizo lá. Acho Executivos do Ensino Superior, né? Ah, que bom. Sobre a Lato Sensu, legal, Kelly, bacana. Que atualmente eu estou, né? Aqui na Lato Sensu. E estou fazendo parcerias. Opa, claro, Kelly, bora. Tenho feito uns modelos aqui que tem dado resultado. Né? A gente tem tido trabalho muito com robô, com chatbot. Então a gente tem tido aí muito resultado, né? A gente está fazendo uma média aí de 8 a 10 matrículas dia. E olha que eu estou assim, com um menino de 18 anos e uma menina de 21, tá? Que está fazendo psicologia. São meus 2 colaboradores. Só que eu centralizei neles aqui na pós o comercial, estava tudo espalhado, né? Eu centralizei algumas coisas aqui para a gente poder realmente conseguir ter resultado. Então, os meninos estão felizes da vida, ganhando comissão, estão se dedicando. A geração Z, né, que o pessoal tem tanto assim, meu Deus, essa geração doida. Mas é uma geração que, quando bem trabalhada, e se eles confiarem em você, que você está realmente ajudando, tal, eles não suportam pancada muito. Então, você ficar dando pancada, meu Deus, isso aqui, então, eles vão pirando. Agora, se você vai junto, mostra, eles vão pegando gosto, eles têm muitas ideias, muito criativos. Eles mexem com tecnologia, que é um negócio assim que você não vai dar conta. Eles editam vídeos aqui, eles são no social media, eles vão lá fazer vídeo, entrevista com os alunos da graduação. Isso é uma coisa que eu trabalho muito aqui, alunos do último ano. Então, eles vão lá nos alunos do último ano, trabalham, fazem cada vídeo engraçado, viral,
você fala assim, não é possível. A menina aqui, eu até brinquei, ela parece a Vanessa da Mata, né? A cara da Vanessa da Mata. Ela faz os vídeos, dá 5.000, 6.000 visualizações orgânicas. Entendeu? Porque assim, ela é muito querida e ela faz e ela consegue fazer uns vídeos engraçados. Então, eles têm muita habilidade nesse sentido, sabe? Então, é importante você usar isso a seu favor. Mais alguma coisa, gente? Alguma dúvida? Alguma coisa? Tamo junto. Elaine, quer falar alguma coisa? Tô aqui para trocar ideia. Quem quiser perguntar mais alguma coisa, se não quiser perguntar agora, pode perguntar depois, em particular. Tranquilo então, gente? Então foi um prazer inenarrável estar aqui com vocês, né? Satisfeito de vocês terem vindo. Obrigado por terem vindo me ouvir um pouquinho. E queria agradecer a PUC Angels por essa oportunidade ímpar aí de participar desse projeto, né? Que é um projeto que, como eu digo, é maravilhoso, um projeto de troca, né? Eu acho que com a troca todos nós crescemos. Obrigado, viu? Excelente, Rodrigo. Nós aqui agradecemos essa aula, né? Essa brilhante participação sua aí. Educação é a base de tudo, né? É. A gente tem que colocar isso como premissa, né? Tudo começa na educação. Sim, tudo. Eu sei que eu já trabalhei em empresas de educação, né? Já estive no Grupo Croton, né? Hoje Cogna. Legal. Já estive na International School. Uhum. Então, conhecer um pouquinho desse universo aí. Não fui professor propriamente dito, Uhum. mas um pouquinho do ramo, né? Sim, bom demais. Bom demais. Mas, novamente, obrigado aí pela sua participação nos nossos eventos. E lembrando, né, pessoal, esse evento foi gravado e a gente vai disponibilizar a gravação dele no YouTube da PUC-Entes, então quem tiver interesse de ver novamente ou de compartilhar depois do vídeo, vai estar disponível lá, tá bom? Beleza, muito obrigado.